Olá, seja muito bem-vindo ao canal Mude Sua Jornada. Assista esse vídeo até o final para descobrir como modificar os seus hábitos negativos utilizando a técnica EFT. Os hábitos são fundamentais na nossa vida. Eles nos ajudam a alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos. Mas a gente também acaba desenvolvendo alguns hábitos negativos. E todos os hábitos que você tem na sua vida hoje estão trazendo os resultados que você tem, tá? Então, para realizar uma mudança na sua vida, é preciso olhar quais são os hábitos que você está tendo hoje, porque são eles que estão te trazendo aquilo que você tem na sua vida hoje. O primeiro ponto importante com relação aos hábitos negativos é que eles surgem na nossa vida como uma maneira de camuflar uma dor, uma frustração, um sentimento, uma maneira de trazer um certo alívio com relação a algum assunto, alguma questão não devidamente curada dentro da gente. Outro ponto importante é que antes da gente executar um hábito na nossa vida, existe um gatilho que desencadeia esse hábito, tá? Então pode ser um pensamento, um sentimento, uma lembrança, alguma coisa que você vê. Então aquilo que esse gatilho desencadeia faz com que você pratique aquele hábito, tá? E todos os hábitos têm algum tipo de recompensa, tá? Então a gente não faz nada à toa, né? O nosso cérebro não tem os hábitos negativos à toa. A gente pratica esses hábitos porque ele tem algum tipo de recompensa, tá? Então tem alguns hábitos negativos que eu vou dar como exemplo aqui, que é fumar, beber demais, pensar negativo, comprar mais do que pode, comer mais do que o corpo precisa, tá? Então seja lá qual for o hábito negativo que você quer mudar na sua vida hoje, você pode modificar primeiro, identificando qual o gatilho que desencadeia esse hábito, tá? Então, dando exemplo aqui das pessoas que fumam. Muitas vezes as pessoas que fumam têm um nível de ansiedade ou de alguma emoção muito intensa, e aí, como ela não sabe lidar com aquilo, esse gatilho, essa emoção que ela tem, desencadeia o hábito de fumar. Então, a pessoa tem esse hábito de fumar para adquirir a recompensa. Qual é a recompensa? Ela conseguir ter um alívio ali, né? Nem que seja um alívio de um pouco de alguns minutos, mas ela tem um alívio com relação àquele sentimento, aquela questão que ela não consegue lidar, tá? Então sempre tem um gatilho e uma recompensa entre o hábito negativo que a gente tem na nossa vida. As pessoas que comem mais do que podem, mais do que conseguem, mais do que o corpo precisa. Então às vezes a pessoa tem uma ansiedade, uma tristeza, um vazio interior, né, uma carência, algum sentimento que ela não consegue lidar, um trauma, uma frustração. E aí, em alguns momentos do dia, aquela emoção traz uma fome emocional, né, e a pessoa acaba comendo mais do que o corpo dela precisa. E qual é a recompensa? É o sentimento de prazer, né, que alguns alimentos trazem, você tirar o foco do problema e ter uma distração, né? Então algumas pessoas comem só para se distrair, né? Para ter um alívio, para tirar o foco daquela questão que ela não quer lidar, que ela não quer olhar. Pessoas que gastam mais do que podem, né? A mesma coisa. Algum sentimento. Tem pessoas que têm um gatilho de redes sociais, por exemplo, né? A pessoa tá lá nas redes sociais e aí vê catálogos, né, de roupas, de coisas para comprar, e aquilo ali aciona o hábito de comprar mais do que ela pode, e aquilo ali traz uma recompensa, né? Ela tem uma satisfação, um prazer em comprar. Ela pode até se arrepender depois, né? Mas naquele momento ela tem aquele pequeno momento de prazer ali, que é a recompensa que aquele hábito negativo traz, tá? Então, para modificar os seus hábitos negativos, você precisa primeiro identificar qual é o gatilho que desencadeia aquele hábito. Então você vai prestar atenção. Da próxima vez que você for ter o hábito negativo, você vai parar e analisar. Sair do piloto automático e analisar. O que é que eu estou sentindo nesse momento que faz com que eu tenha vontade de fazer esse hábito negativo? E aí você vai anotar no papel o que é que você está sentindo, quais são as sensações, quais são os pensamentos que aparecem antes de você praticar o hábito negativo, tá? E você vai anotar e vai prestar atenção nisso. E você vai se perguntar também qual é a recompensa real que eu tenho praticando esse hábito. Por quê? Porque você pode eliminar o gatilho, tá? Então você pode diminuir as vezes que você olha as redes sociais, por exemplo, se isso for um gatilho para você se sentir mal e comer demais, ou se for um gatilho para você comprar mais do que você pode, né? Hoje em dia tem pessoas que
ficam muito tempo nas redes sociais, olhando os perfis que às vezes traz algum tipo de emoção nela, né? Algum tipo de frustração. Poxa, eu não tenho aquilo, aquela pessoa tem, eu não consigo. Ai, a vida daquela pessoa é perfeita, a minha não é. Então, hoje em dia, as redes sociais é um grande gatilho, tá? Então, você pode eliminar esse gatilho, reduzir a quantidade de vezes que você acessa as redes sociais ou parar de seguir determinados perfis, tá? Então, você pode trabalhar com o gatilho para curar aquele gatilho e mudar a recompensa também, tá? Então você pode ter, no meu trabalho eu sempre tenho momentos de estresse, de ansiedade e não tem jeito. Então o que é que você vai fazer? Você vai lidar de uma maneira diferente, ao invés de você comer demais, gastar ou fumar ou qualquer outro hábito negativo, você vai modificar o hábito para ter a mesma recompensa. Então, por exemplo, o cigarro traz para você um relaxamento, né? Então você vai buscar uma outra atividade que você possa substituir pelo seu hábito negativo e que te traga a mesma recompensa, tá? Então, eu vou começar a nadar relaxa, vou começar a andar de bicicleta, porque relaxa, traz endorfina para o meu corpo, vou começar a meditar. Então você vai buscar um hábito positivo para substituir pelo hábito negativo. Sara, vai ser super fácil, super simples? Não, é preciso dedicação para modificar um hábito, tá? Então escolha um hábito hoje que esteja impactando a sua vida, identifique o gatilho, identifique qual o resultado que você está tendo e se propõe a substituir por um hábito positivo, tá? E como é que você utiliza a EFT para modificar os seus hábitos negativos? Você vai identificar qual é o gatilho, qual é a emoção, quais são os pensamentos que fazem com que você pratique aquele hábito negativo, tá? A EFT, para quem ainda não conhece, tem um outro vídeo aqui onde eu explico mais detalhes, mas é uma técnica de libertação emocional, tá? De autocura, de autoaplicação, que você pode se autoaplicar. Então você vai identificar quais são os pensamentos, quais são os sentimentos que você tem que desencadeia esse hábito negativo. E você vai tratar isso com a EFT, tá? Então, como é que utiliza a EFT para tratar um hábito negativo? Você vai começar a bater aqui nesse ponto e você vai falar para você mesmo. Mesmo que eu compre mais do que eu possa, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Então você vai falar qual hábito negativo que você tem, utilizando a frase inicial da EFT 3 vezes, tá? Então, mesmo que eu fume, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu coma mais do que o meu corpo precisa, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Você vai utilizar 3 vezes a mesma frase para o mesmo hábito, tá? Eu só utilizei hábitos diferentes aqui para dar de exemplo. E aí você vai para o topo da cabeça e você vai falar sobre as emoções que você tem, que desencadeia o hábito negativo que você tem. Então você vai falar, eu me sinto muito estressado no meu dia a dia. E quando eu me sinto estressado, eu tenho vontade de me libertar desse estresse de alguma maneira. Eu me sinto ansioso. E essa ansiedade dá um aperto no meu peito. Essa ansiedade me traz muita dificuldade para o meu dia a dia. Eu não consigo lidar com ela. Por isso que eu pratico esse hábito negativo. Aí você vai falar qual o hábito. Eu tenho um vazio dentro de mim. E eu tento preencher esse vazio com esse hábito negativo. Então eu tenho um sentimento de frustração dentro de mim. Toda vez que esse sentimento surge, eu começo a praticar esse hábito negativo. Eu me sinto frustrado, eu me sinto irritado. Você vai falar tudo que você sente, os sentimentos, os pensamentos que você tem, batendo nos pontos da EFT, tá? E você vai falar tudo aquilo que surge pra você antes de você praticar o hábito negativo. Esse aqui é o último ponto da EFT, debaixo do braço. Você vai parar, respirar fundo. E aí você vai se perguntar de 0 a 10 o quanto que aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que são os gatilhos do seu hábito negativo ainda estão intensos para você, tá? E você vai anotar e você vai fazer várias rodadas da EFT até diminuir para 1, 2, 3 ou 0 esses sentimentos, esses pensamentos que contribuem com esse hábito negativo. Você vai fazer isso diariamente, tá? Então, enquanto você substitui por um hábito positivo, você vai curando a raiz, a causa da questão, tá? Outro ponto muito importante é você pegar e identificar qual foi o evento na sua vida que contribuiu para a criação desse hábito, tá? Então, tem pessoas que começam a fumar porque perdeu um ente querido.
Tem pessoas que começam a comer demais por alguma questão também, perdeu um ente querido, saiu de um emprego, terminou um relacionamento, tá? Então, você vai se perguntar qual foi o evento da sua vida que desencadeou esse hábito negativo, tá? E aí você vai nesse evento e vai limpar todos os sentimentos que envolvem esse evento, tá? Então, mesmo que tal coisa tenha acontecido, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Você vai fazer 3 vezes e você vai bater nos pontos da EFT falando desse evento que aconteceu, que desencadeou esse hábito negativo na sua vida, tá? Então, eu perdi uma pessoa, eu perdi o meu pai, eu perdi, alguém, e isso desencadeou o hábito negativo de comer demais, por exemplo, tá? E aí você vai falando do evento e vai falando como você se sentiu, como você se sente ainda com relação a esse evento. Vai batendo em todos os pontos e aí respira fundo. De 0 a 10, o quanto que esse evento ainda é difícil pra mim, sabe? Quanto que eu não superei a perda desse ente querido, quanto que eu não superei a perda desse emprego, essa separação, tal e tal. Qualquer evento que tenha desencadeado esse hábito, tá? Então, para a maioria das pessoas, os hábitos começam assim. Alguns eventos mais importantes. Se você não se lembrar de nenhum evento, também não tem problema. Você pode fazer EFT falando do hábito, falando das emoções. Então, se você toda vez, você percebeu, poxa, eu sinto uma raiva e eu não sei lidar com aquela raiva, e aí para não fazer nenhuma bobagem, eu faço esse hábito negativo. Então, você tem que curar essa raiva. E aí você faz a EFT até chegar no 0. Então você vai fazendo EFT todos os dias e começa a praticar o hábito novo que você vai substituir, tá? Então, no mínimo, segundo pesquisas, estudos científicos, no mínimo são 21 dias para a gente começar a modificar um hábito na nossa vida. A depender do hábito pode ser menos, a depender do hábito pode ser mais, tá? Então isso varia de pessoa para pessoa, de hábito para hábito, mas por via das dúvidas, faça no mínimo por 21 dias. Sara, fiz por 21 dias, mas ainda não tá 100%, então você continua, né? Isso é um investimento de tempo na sua vida, porque os hábitos são super importantes, né? Tudo aquilo que a gente faz todos os dias, que são os nossos hábitos, estão contribuindo para a criação da realidade que a gente tem hoje, tá? Então coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo, se te ajudou de alguma maneira. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando dessa mensagem. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal, curte aqui esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Gratidão!